Eu vou falar justamente dessa questão da resistência ao cisalhamento, tá? Bom, isso é importante, tá? Já falo logo de cara que isso é importante. Por causa disso aqui. Vocês sabem por que e quando esses acidentes acontecem? Essas imagenzinhas aí. Quando que vocês ouvem falar sobre um talude ou um barranco escorregou? Em quais situações isso acontece? Em período de chuva, quando não tá tendo nada para segurar eles, aí normalmente os voos vão lá e cedem. Exatamente, exatamente. A gente tem esse sério problema no Brasil, tá? Dessas encostas, que elas não têm uma estabilidade, né? E aí, no período de chuva, ela começa a ficar sobrecarregada. Por que ela fica sobrecarregada? Porque ela recebe uma quantidade de água muito excessiva, tá? E aí, ocorre esse deslizamento. Vocês percebem que é um corte no talude, né? Ele faz isso aqui, né? Ele corta, né, o talude, tá? Então a gente percebe muito isso, né? Quando a gente tem um excessivo, uma carga muito excessiva, tá? E aí não tem nada para conter esse solo, né? E aí ele escorrega, tá? A gente fala que ele escorrega, desliza. E aí acontece essas tragédias que a gente sempre ouve, sempre no início e no final de ano, aqui no Brasil, que é justamente os períodos de chuva, tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado a respeito disso aí, tá? E isso está muito relacionado com a resistência do solo, tá? Então, a gente tem esse problema aqui, ó, também, né, um deslizamento aqui, devido à chuva, principalmente, né? E aqui interrompeu uma via, né? Então, é algo muito preocupante, tá? Principalmente que a gente faz uma construção de uma via, a gente acaba tirando, né, o que realmente contém, né, o perfil natural desse solo, que estava, né, a forma que ele estava lá natural era a forma dele de resistir às cargas que vinham, né, da carga de chuva, etc, etc. E quando a gente faz essa modificação, né, principalmente em construção de rodovias, né, que a gente acaba cortando montanhas, encostas, né, a gente acaba modificando essa contenção dele, retirando essa contenção natural do solo. E aí ele começa a ficar um pouco mais frágil. A gente precisa tomar uma providência de aumentar essa resistência, né, de conter esse solo através de algum meio, né? Aí eu não sei se vocês já viram, né, andando em rodovia, essas paredes de concreto que eles fazem contendo o solo, tá? Então, essas paredes vêm justamente com esse sentido, né? A gente vê aqueles gabiões, né? Aquelas telas cheias de pedra que eles colocam também na beira da rodovia. Aquilo vai funcionar, né, para conter esse solo. Essas paredes projetadas de concreto, né, que eles jogam o concreto no talude, tá? Às vezes, eles não fazem esse tipo de contenção e colocam uma graminha, tá? E essa graminha, né, não é qualquer graminha, tá? É uma grama em que a raiz dela, ela permite fazer uma certa contenção para esse solo. Mas não é tão efetivo assim, porque mesmo assim a gente vê esses taludes deslizando com esse tipo de raiz. Ela tem muita raiz, é isso mesmo, Pedro. Ela tem muita raiz. E aí ela acaba segurando, retendo, né, a água também, e aí ela consegue reter esse solo, tá? É muito interessante que eu não sabia dessa questão dessa planta, tá? E aí eu fiquei sabendo e achei muito interessante, né? Porque acaba reduzindo o custo, né? Porque é só plantar lá, tá? Então, por isso que quando vocês vão em estradas novas, né, que acabaram de ser construídas, né, e que a gente vê o talude só na terra, né,
a gente já vê eles começando a plantando uma graminha lá. E aí a gente pensa que é uma grama normal, mas não. É uma grama específica para conter esse talude, tá? E aí é específico justamente por causa dessa raiz, né? Que vai ter essa condição de conter, de absorver essa água, tá? Bom, então, a gente vê muito desse deslizamento, e é sempre um deslizamento. Isso, a raiz fixa o solo. Exatamente, Pedro. Ela fixa o solo, né? Ela meio que trava o solo ali. Por isso que é importante, tá, gente? Que a gente vê aí, quando esses taludes caem, né? Nessas épocas de chuva aí, que o talude está liso. Não tem árvore, vegetação nenhuma. Vocês já perceberam isso? Sempre quando tem um deslizamento de terra, é quando o talude não tem, a encosta não tem, desculpa, não tem nada na encosta, não tem vegetação, não tem nada. Vocês já perceberam isso? E aí cai só terra. A vegetação em si, gente, ela é muito importante para o talude, justamente por causa da vegetação, tá? Da raiz dela, tá? E quanto maior a raiz, melhor, porque ela vai travando o solo ali, tá? E além de travar esse solo com a raiz, ela também absorve água. Então, ela acaba aliviando aquele talude, né? Em questão de peso, de sobrecarga. E aí vem o problema do desmatamento, né? Então, assim, quando a gente vê essas encostas lisas, pode ter certeza. Por isso que a gente tem muito problema nessas regiões, principalmente, né, a gente vê muito falar lá no Rio, né? Aquelas favelas, porque favela ocorre muito em morro, né? E morro é um problema sério de construir em morro, gente. Muito sério, tá? Então, a gente vê muito questão de deslizamento nesses morros. Por quê? Porque para construir casa a gente desmata. A gente tira tudo. A gente tira toda a contenção daquele solo natural e coloca carga nele. A gente coloca casa. E são casas que não tem um certo planejamento, não tem um projeto atrás daquela casa. Aquela casa foi feita por seu Zé. O seu Zé foi lá e fez a casa do jeito que ele achou que ia dar. E não tem nada que contenha a casa, o talude, né? Então a gente vê aquelas tragédias acontecendo, né? Então, né, a gente tem que ter uma certa preocupação a respeito disso, desses critérios, tá? Bom, então vamos falar agora mais especificamente da resistência ao cisalhamento. Poxa, professor, por que a gente fala de resistência ao cisalhamento? Por que a gente não fala de outra resistência? Bom, o solo, ele tem, né, a resistência a compressão, né? A gente viu aí a questão do adensamento, né? Que a gente só aplica compressão no solo, tá? Então, ele tem uma certa resistência à compressão. Mas por que a gente fala só de resistência ao cisalhamento? Bom, porém, o solo, ele tem uma certa limitação quanto à resistência à tração e ao cisalhamento. E é pior no cisalhamento, tá? Então, a gente viu aí nas figuras que o solo, ele desliza, né? Ou seja, o que acontece quando ele rompe? Ele corta. Ou seja, qual que é o mais crítico para ele? O cisalhamento. Então, é mais fácil falar de resistência ao cisalhamento, porque é o crítico dele, tá? Se ele resiste bem à tensão de compressão, tá? Não compensa falar muito de resistência à compressão, porque vai ser o último caso dele colapsar. Porque primeiro ele vai ter que vir a colapsar por cisalhamento, tá? Antes de chegar na sua resistência à compressão. Então, por isso que a gente fala de resistência ao cisalhamento, tá? Então, quando a tensão cisalhante atua no solo e se iguala à sua resistência ao cisalhamento, ocorre a ruptura ao longo de uma dada superfície denominada superfície de cisalhamento ou superfície de ruptura, que foi esses casos aqui que a gente viu, tá? O solo rompeu porque ele chegou, né, as tensões que estavam atuando sobre ele atingiu a sua resistência de cisalhamento, ou seja, foi o primeiro que ele chegou, o primeiro estágio que ele chegou e rompeu,
tá? Então, por isso que a gente sempre fala de resistência ao cisalhamento, tá? Que essas cargas, a resistência dele ao cisalhamento é muito baixa mesmo, tá? No caso do solo, são considerados somente as solicitações por cisalhamento, tá? Então, quando a gente for falar de resistência, a gente vai falar só da resistência ao cisalhamento, tá? Ele que vai ser o mais crítico, ok? Então, a gente vai falar só dele, tá? De uma forma bastante geral, os solos rompem por cisalhamento. Ele sempre vai romper nessa situação. Então, aqui a gente tem duas situações, tá? As situações que a gente viu foram essas aqui, onde a gente tem um talude, né? Que é essa superfície inclinada aqui, ok? E aí a carga sobre ele, né? E faz né? A carga aqui em cima dele, né? Gera tensões, né? Cisalhantes, tá? E provoca esse deslizamento aqui, uma superfície de ruptura, né? Que é o caso de levar todo esse trecho aqui, ó, acima dessa linha, né, ao chão, né? O mesmo ocorre com uma sapata, tá? A gente pode falar assim, poxa, mas a sapata ela só tá comprimindo, né? A gente vai ver que a sapata ela gera um bulbo de tensão, né? E esse bulbo, ele vai, né, ao longo da superfície, né? E gera uma tensão, né, que vai também tender a cisalhar, né, esse solo, tá? E vai tender a uma superfície de ruptura, tá? Então, a compressão é a última resistência desse solo, ou seja, é a resistência máxima do solo. Então, ele não vai romper por compressão, né? Igual a gente viu no caso do adensamento, ele vai reduzir, né, ele vai deformar, né? Ele estava numa altura X, ele vai para uma altura Y, ele vai só deformar, mas ele está ali, as partículas ainda tá resistindo àquela tensão de compressão. Ele não vai romper nesse sentido. Mas a questão de corte, de cisalhamento, ele não vai resistir. Justamente por causa das questões das partículas, né? A gente está tratando em solo de partículas. E essas partículas, elas não ficam fixazinhas. Elas estão soltas, né? E a tendência de uma partícula sobre a outra é deslizar uma sobre a outra, tá? Por isso que o solo ele tem uma baixa resistência ao cisalhamento. E essa questão de cisalhamento é muito importante, tá? Então, ó, por isso, quando falamos em resistência de um solo, estamos implicitamente falando de sua resistência ao cisalhamento, tá? Então, toda vez que a gente for lá, qual que é a resistência desse solo? Eu não estou falando da resistência à compressão, eu estou falando da resistência ao cisalhamento, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Em qualquer situação em que a gente coloca a carga nesse solo, o solo, primeira solicitação que ele vai ter, e a solicitação mais crítica, é a de cisalhamento, tá? E é a que vai levar ele à ruptura. Bom, então, casos de aplicação, tá? As deformações de um maciço de solo são devidas a deslocamentos relativos entre as partículas sólidas, foi isso que eu falei, né? A gente tem as partículas do solo soltas, são partículas, e uma vai deslizando sobre a outra. Então, quando chega a carga, né, a tendência é uma ir, né, se deslocando em relação à outra, e por aí vai, né? E é aquela questão do cisalhamento, né? O cisalhamento é corte da superfície, tá? Então, ó, a gente tem várias situações em que isso pode ocorrer, né? E a maioria é as obras que a gente vê, né? Da construção civil e que envolve mecânica dos solos, barragens, né? Aquele caso lá de Brumadinho, né? A gente tinha o problema de barragem é algo extremamente sério, porque a gente tem que verificar a condição da barragem, a condição do maciço, tá? O maciço é isso aqui, é a barragem em si, é a condição do maciço. Se o maciço ele começa a aparecer trincas, a gente tem que tomar uma providência, tá? A gente tem que tomar uma providência, porque toda vez que eu falo em qualquer tipo de estrutura, eu vejo qualquer tipo de abertura, mesmo que seja questão de milímetros, eu tenho que tomar providência, porque aquilo é um sinal de que aquela estrutura
ela já está chegando ao seu limite. Ela vai colapsar se eu continuar aplicando carga ali. E a questão de Brumadinho não era uma barragem de água que está ali contido a água ali e tudo mais. É uma barragem de rejeito. E a Vale, ela gera rejeito toda vez que ela está extraindo minério, ela está tirando, também gerando rejeito. Então, aquela barragem, ela sempre é comprometida porque há um aumento de nível de rejeito naquela barragem. E a questão é que a Vale, ela não tomou consciência de fazer reparo na barragem dela, tá? E ter essa noção de ter que retirar esse resíduo, porque já estava sobrecarregando, né, a barragem de terra. E ainda tem outro detalhe, essa barragem de terra, né, ela também sofre influência com relação à chuva, né? Porque eu tenho ali o resíduo aqui contido na barragem, mas se chove, né, eu também estou sobrecarregando aqui essa carga. Porque eu vou introduzir, além do resíduo sólido, eu estou introduzindo mais água ali naquele sistema. E a água eleva a tensão. A água eleva a tensão. Então, lá em Brumadinho, tinha, né, se eu não me engano, já tinha sinais de que aquela barragem, aquele talude, ele não estava resistindo àquela carga, tá? Ele não estava resistindo àquela solicitação. Já estava aparecendo fissuras, trincas, mas houve uma negligência por parte da empresa, tá? Que, né, para que dar manutenção, né? Eu vou ter um custo muito maior, né? Para que eu vou tirar esse resíduo? Vou deixar aí. Só que aí acabou matando milhares, né, várias pessoas, né? Foi uma tragédia aí, né? Como também aconteceu em Mariana, mas lá em Brumadinho foi uma tragédia muito maior, né? E houve o colapso, né? Desse talude, né? Que ele não estava mais aguentando a carga que estava sobre ele e elevou, né, a ruptura, né, do talude em si, né? Então a gente viu, né, lá, né, que foi um maciço inteiro, né? E quando isso aqui rompeu, né, que caiu, acabou o talude, acabou a contenção aqui. O que ele estava resistindo aqui acabou de quebrar a barragem, né? E fez aquela lavagem de barro naquela região, né? E aqui, ó, a gente tem um corte de maciço, né? De um talude, né? Que eu mostrei para vocês naquelas outras imagens, né? Onde a gente tem o corte aqui desse talude, que a gente vê muito essa situação no período de chuva, né? No final e início de ano, né? Então, com a carga da chuva aqui em cima, aqui, né? A gente aumenta a tensão e gera esse corte no maciço por cisalhamento, tá? Também a gente pode, isso aqui é um muro de arrimo, tá? Que é justamente para conter esse tipo de situação, tá? E aí ocorre um empuxo, né? Que é uma carga, empuxo como vocês já viram aí em água, tá? Na física lá, aquele empuxo de água. Corre da mesma forma, tá? Então, o empuxo, ele tá sobrecarregando esse muro aqui, tá? E se esse muro não for bem dimensionado, né? E se houver uma carga muito excessiva aqui, pode vir a colapsar, né? Tanto o talude, como levar esse muro de arrimo ao chão, se a carga for muito excessiva. Então, o dimensionamento aqui, né, desse muro de arrimo, né, ele tem que ser considerando todas as cargas possíveis aqui em cima, tá? E outro detalhe, aqui, ó, essa extremidade do talude aqui nessa região aqui, tá? É a região muito crítica, tá? E aí, aqui, a gente sempre drena a água, tá? Principalmente toda essa região aqui, a gente tem que drenar a água, porque a água é um fator crítico no nosso solo, tá? Ela vai sobrecarregar mesmo o solo. Então, a gente tem que colocar um sistema de drenagem eficiente, tá? Justamente para não levar essa estrutura ao chão, tá? Então, aqui é a parte mais crítica. Aqui a gente até usa colocar uma canaleta, para conduzir, tirar essa água o mais rápido possível dessa parte do talude, tá? E aqui a gente tem a questão da fundação, tá? A fundação, ela tem uma tensão aqui,
que é uma tensão de compressão, porém ela gera também um bulbo. Ó, o empuxo, tá? É uma carga, igual aquela carga que a gente vê lá em água, ele é um empuxo que o solo provoca nessa parede aqui, tá? Ela tá aplicando sobre a parede do muro de arrimo, esse muro aqui em verde, tá? Por que ocorre esse empuxo? Porque imagina só, deixa eu só ligar minha caneta aqui. Imagina só, esse talude aqui, ele era um talude assim, ó. Ele era um talude assim, tá? Vamos dizer que não tem esse muro aqui, não. Ele era um talude todo assim, tá? Ele era tudo isso aqui. Aí, o que acontece? Eu quero construir aqui nessa região aqui de baixo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse trecho aqui todo aqui para eu construir a minha edificação. Vou remover isso aqui. Ao remover esse trecho aqui, que era o trecho que estava contendo esse solo aqui. Então, tinha uma carga aqui. Tinha uma carga aqui que era contida por esse trecho aqui. Essa carga aqui é a carga que a gente chama de empuxo, tá? Então, quando a gente tira esse trecho aqui, a gente alivia esse sistema, tá? Porque esse sistema, ele estava equilibrado, ele estava auto-equilibrado. Era o sistema natural dele. Então, quando eu tiro esse trecho aqui que está em vermelho que eu rabisquei, coloco o muro, o solo, ele tem a tendência de deslizar para essa região onde eu tirei esse talude. Ou seja, ele vai aplicar a carga nesse sentido aqui, ó. Ele vai aplicar carga nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque tirou o trecho que estava equilibrando ele. Então, essa carga aqui é uma carga que a gente chama de empuxo, tá? Aplicando o solo, aplicando no muro, né? O solo está fazendo isso aqui, empurrando o muro. É o empuxo, tá? E aí, o que acontece? A gente coloca o muro tentando aplicar uma carga que equilibre esse empuxo, né? Porque o empuxo está fazendo isso aqui com o muro, tá? Então, o muro ele tem que fazer uma carga contrária a esse empuxo, tá? Porque o solo vai tender a deslizar por causa do alívio, ok? Não, pois é, Pedro, eu tinha falado que o empuxo é bem similar ao que acontece na água. Sabe aquele princípio de Arquimedes? Quando a gente coloca um corpo dentro da água que provoca um empuxo? É mais ou menos naquele sentido, tá? Que eu quis dizer, ok? Mas é essa questão de alívio, né, do solo. O solo tenta empurrar esse muro, né? E aí o muro tenta equilibrar ele, aplicando uma carga contrária a esse empuxo, tá? Bom, na questão da fundação, né, a fundação, ela tem essa questão da carga aqui, tá? Ela aplica uma carga aqui que a gente fala carga de compressão, porém, né, ela, dependendo do solo, tá? Ela acaba gerando esse bulbo de tensão, que é justamente essas linhas que geram aqui, tá? Essas linhas aqui, tá? Que essa tensão de compressão que ele gera no solo, ela vai se dissipando, né, ao longo das partículas, tá? E aí gera essas tensões cisalhantes, tá? E gera essas regiões de corte no solo, tá? Então, a gente vai ver também, tá? Outras fundações, tá? Tem fundação que, para conseguir superar, né, essa tendência de corte do solo, de cisalhamento do solo, elas aplicam a carga através do atrito, tá? Então, a superfície aqui, ó, ao longo da cabeça, ao longo do corpo da fundação, ela aplica um atrito no solo para que esse solo trave nela e ela consiga transmitir a carga sem provocar tanto essas linhas de corte aqui, né, como uma fundação rasa, que é o caso da sapata, aplica no solo, tá? Mas a gente vai ver isso lá para frente, né, essa questão desse tipo de fundação, tá? Então, como que ocorre a resistência do solo? A resistência do solo, como eu já falei com vocês, né, tem
tá muito ligado com atrito, tá? Com atrito, ok? E também com a questão de coesão, tá? Que essa questão de contato, desculpa, com as partículas desse solo, tá? Então, aqui a gente tem só um exemplozinho de como que funcionaria essa questão do atrito, tá? Então, imagine aí um bloco, tá? Um corpo aqui, onde a gente tem uma carga normal, tá? A carga normal, e tem uma carga tangencial, tá? Para tender, né, a deslocar esse corpo nesse sentido aqui, tá? Então, se esse corpo ele se mantém parado, significa que tem algo contendo ele aqui, impedindo esse movimento, tá? Seria o atrito, né? Que vocês já viram lá, tá? Então, para eu ter o equilíbrio, né? E para dizer que T ele está relacionado com essa carga N, eu preciso de um coeficiente, né? De proporção entre essas duas unidades, tá? Entre a carga tangencial e a carga normal. Então, aí se eu fizer uma decomposição de força, a gente tem uma força resultante, que é essa força F aqui, que gera um ângulo. E esse ângulo aqui, tá? Vai dar uma relação de proporcionalidade entre a força tangencial e a força normal através da tangente desse ângulo, que a gente chama de ângulo φ. E esse ângulo φ, ele está relacionado com esse atrito. Ok? Então, ele está relacionado com esse atrito, esse ângulo φ. Ok? Então, para ter uma relação entre essa carga tangencial e essa carga normal, tá? Eu tenho, né, um ângulo de atrito aí relacionado, tá? E a gente vai perceber que na resistência dos solos, na questão do cisalhamento, tá? Esse ângulo de atrito, ele é muito importante, tá? E a gente viu que o atrito lá na física lá, depende da superfície. Cada superfície tem um ângulo de atrito, tem um fator de atrito F, né? A gente não vai falar desse fator F, né? A gente vai falar do ângulo de atrito, tá? Então, as partículas de solo também têm um ângulo de atrito, tá? Também tem um ângulo de atrito φ, tá? E aí, o que a gente faz, né? Quando a gente relaciona essa força tangencial com essa força normal, tá? A gente gera uma proporcionalidade, tá? Entre essas duas forças, através desse ângulo de atrito φ, né? Entre esse ângulo de atrito, que também está relacionado com esse fator F, esse coeficiente F de atrito, né? Aqui dá um triângulo retângulo, né? Então, aqui o ângulo que tem aqui é esse mesmo ângulo, que é o ângulo de atrito φ, tá? Então, a gente vai perceber que esse atrito do solo, ele vai ser um fator predominante, tá? E importante para a gente definir a resistência ao cisalhamento do solo, tá? Outro fator que vai também exercer influência nessa resistência do solo é o coeficiente, a coesão desse solo, tá? Então, a gente tem lá, qual que é o solo mais coesivo? A argila, né? Ele tem uma coesão muito maior, tá? Do que a areia, né? Então, tudo isso vai afetar, né, na resistência final do solo, né? Lembrando uma outra coisa aqui, né? O ângulo de atrito e a coesão é algo característico do solo, algo característico do tipo do solo. É algo que está relacionado com o material, tá? Então, isso, né, o atrito e o coeficiente não vai, não está relacionado com a carga que eu estou aplicando, tá? Mas sim com o tipo de material, o tipo de solo. Bom, e aí a gente tem alguns critérios de ruptura, tá? E isso aí eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente já fechou o tempo,
né? Então, eu não vou aprofundar nesse assunto aqui, tá? E aí a gente discute melhor com relação a esses critérios de ruptura aí, tá? Eu vou trocar o vídeo lá para vocês, tá? E vou explicar a questão do ensaio, que eu não passei na semana passada, um ensaio de cisalhamento direto, tá? E o ensaio triaxial, tá? Depois a gente conversa mais sobre esse assunto para esclarecer dúvidas de vocês, que vocês vão fazer ainda, né? Esse estudo dirigido a respeito da resistência dos solos, ok? Então, boa semana para vocês aí, tá? Bom dia para vocês, né?